Olá, boa tarde. Boa tarde. E hoje, dia 16 de março, é o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, Evane. É uma necessidade urgente diante do crescente aquecimento global e suas consequências. 85% das áreas alagáveis do planeta, como o Pantanal Mato-Grossense, tendem a desaparecer até o século 22. É o que prevêem os cientistas mais pessimistas do IPCC, o painel mundial sobre as mudanças climáticas. A pesquisadora Kátia Nunes da Cunha cita outras consequências. Nós vamos ter baixa precipitação, então a chuva vai diminuir no Brasil. Consequentemente, o nosso solo vai ter menor quantidade de água. Se há menor quantidade de água, a produtividade das plantas irão diminuir. Isso significa que em áreas como o Pantanal não vamos ter pastagem, não vamos ter biomassa verde para os animais, tanto o gado, né, que é atividade econômica, como para a natureza. E nós, seres humanos, vamos ter dificuldade de acesso a essa água. Por outro lado, no Planalto, onde está o agronegócio, basicamente, o agronegócio não é ainda em irrigação, não é usada ainda a irrigação nessa grande escala. Então, depende da umidade do solo para produzir esses grãos. E isso será uma das questões afetadas, essa umidade. Os cientistas explicam, uma das principais mudanças climáticas é o aumento da temperatura da Terra em torno de 4 graus nos próximos 110 anos. Um aquecimento global que já começou. Hoje, este ano, por exemplo, a temperatura subiu 1,35 além do que nós estávamos esperando. Então, significa que tivemos já épocas muito quentes além do esperado. Isso é muito sério, muito agravante. Por quê? Porque nós estamos já dentro desse cenário que era uma projeção. A principal causa das mudanças climáticas e do aquecimento global é o aumento da emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, produzido pelos automóveis. Esse aumento de temperatura tem a ver com o aumento de concentração de efeitos dos gases de CO2, né? Gás carbônico que tem emitido na natureza. Quem que tem feito isso? Quem está acarretando isso? Primeira coisa, os desmatamentos. Por quê? Porque nas árvores estão ali aprisionado o carbono. Então, queimando, nós liberamos isso para o ar. Outro é a utilização de combustível fóssil, que toda a nossa sociedade é baseada nessa questão de combustível fóssil. Então, esses dois, principalmente, são aqueles responsáveis por essa emissão de CO2. E isso que causa a elevação da temperatura. No Brasil, desde 2011, os ônibus só saem de fábrica com o padrão Euro 5. É uma norma que exige o uso de um combustível menos poluente. Ela vem de fábrica equipada para usar um diesel, né, que com menos enxofre, 10% de, né, parte por milhão, 10. E também o Arla, ele tem uma seletiva catalítica, então ele usa a Arla inserida no combustível. Esta empresa de ônibus urbano em Cuiabá realiza cerca de 1.700 viagens diárias. 680 são em coletivos menos poluentes, fabricados sobre a norma Euro 5, o que corresponde a 40% dos 191 veículos. Uma frota que gasta diariamente 18.900 litros de óleo diesel e 100 litros de Arla. O agente redutor líquido neutraliza a poluição atmosférica que sai do cano de descarga dos ônibus. A fumaça preta é medida pelo opacímetro. O opacímetro mede a penetração da luz em 1 metro de fumaça. Então, quanto mais luz penetrar na fumaça, menos o carro está poluindo. A empresa gasta 300 litros de água por dia para lavar cada um dos 191 ônibus. Líquido que é reaproveitado na lavagem da parte de baixo dos veículos. Já os cientistas alertam, é necessária mais conscientização da população mundial para diminuir as mudanças climáticas. A conscientização da população é muito importante porque afeta todos nós e é responsabilidade de todos nós. Então tem 2 níveis de nós contribuirmos. Um a nível pessoal, evitarmos utilizarmos carro ou
a emissão de carbono via combustível fóssil, né? Então, são políticas que nós podemos desenvolver entre nós, né? E outro nível dos poderes de gestão, né? O controle de desmatamento, isso é muito importante. E outro, criação de alternativas de energia limpa, a energia eólica. Então, nossa fonte de energia, ela deve ser mudada. A matriz energética do Brasil deve ser mudada. E isso, então, cabe ao poder de decisão, à administração brasileira.